tu vai levar esta nota, era um papelzinho assim, onde estava tudo o que tinha acontecido. Tu vai levar para teus pais e eles vão a rever o que está ali, eles vão assinar de recebido e que eles sabem, ok? Aí eu peguei o papel, eu estava aflito, não sabia o que fazer, eu sabia que a minha mãe ia ficar chateada comigo. Assim que naquela época eu estava a descobrir que Deus me tinha abençoado com um dom, um talento de poder desenhar. Assim que eu lembro que eu peguei o papel, aquela nota que estava ali, e eu comecei a analisar como que eu faço para falar com minha mãe e meu padrasto, para não ser castigado, porque ia ser castigado na escola e castigado pelos meus pais, era duplo castigo, né? Eu lembro que comecei a analisar e comecei a pensar, e de repente eu vi por aí o cartão de cidadão da minha mãe, estava ali. Aí eu peguei o cartão e vi o coisa, e sabe o que vi? Vi a assinatura da minha mãe. E eu disse, esse negócio não está difícil de fazer. Assim que eu pensei, analisei, peguei uma folha e comecei a praticar. A fazer a assinatura da minha mãe até que conseguisse que fosse igual. Assim que eu consegui, peguei o coisa do professor e comecei a fazer a assinatura. Fiz a assinatura e eu disse, oh, ficou igual. Peguei o papel, levei para o professor, só que o professor ficou assim como estranho, né? Porque geralmente quando um estudante levava essa folha, chegava meio aflito já, todo golpeado o dia a seguir. E eu cheguei como sem nada. Cheguei, tá aqui professor, com um sorriso do lado a lado. Aí ele ficou assim, então, o que está acontecendo aqui? Aí ele pegou o coisa, passou o tempo, passou por ali 1 mês, 2 meses, estava tranquilo, aqui nada passou. Se acontecia de novo, já sabia o que ia fazer. E lembro-me que um dia, o professor, ele teve a gentileza de ir e lá ter conosco em nossa casa. Aí ele foi lá, chegou em casa, minha mãe preparou ali qualquer coisa, conversamos. E eu lembro que estávamos sentados e ele puxou um papel. Senhora Sandra Rivas, o nome da minha mãe. Eu quero saber se a senhora assinou este papel. Aí colocou ele assim, eu comecei a ver a minha mãe. Sim, ela foi, sim. Sim. E a minha mãe começou a ver. Eu não assinei isto não. Parece a minha assinatura, mas não é. E aí começou toda a queda de Brian Rivas. Porque depois disso ali, minha mãe me tirou do atletismo, me tirou de todas as coisas, os privilégios que eu tinha. ¿Por quê? Porque descobriu que era uma assinatura falsa. Uma assinatura falsa. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Uma assinatura falsa, um evangelho falso. Agora, vamos a ir a Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ou versículo 9. ¿Por quê? Porque há muitas pessoas, no meu caso pessoal, né, eu tentei usar uma autoridade que não era minha. Sabe o que se passa? Quando tentamos usar uma autoridade que não é nossa, não somos genuínos, não somos transparentes, as pessoas não nos conhecem por aquilo que nós somos. Então, estamos a viver uma imagem, estamos a projetar uma imagem falsa. Eu gosto muito de comprar coisas originais, mas eu já comprei às vezes uma camisola de time falsa, né? Usei uma vez, levei para lavar na máquina de lavar, o dia a seguir, as letras e tudo já não estavam mais. ¿Por quê? Porque não é original. Não é original. Andas ali em um momento, andas a usar. Então, o que aprendi? Eu vou tentar lavar as camisolas. Eu não lavo nas máquinas, lavo a mão.
assim com cuidado e não sei o que, coloco lá. Por quê? Porque assim não desaparecem as coisas que tem e parece original. E muitas vezes nós tentamos pelos nossos meios ter essa aparência de sermos genuínos, mas no nosso coração, Deus sabe que não é assim. Aí é onde vai agir o Espírito Santo de Deus. E vamos ir a esta carta, porque falando mais uma vez, eu tentei usar uma autoridade que não era minha e perdi privilégios. Perdi a minha a minha posição com meus pais, porque não acreditavam mais em mim, em aquilo que eu podia fazer, porque agora tinha que ser observado para saber se eu ia a fazer tudo o que eles me pediam. Então, essa experiência ensinou-me uma lição. Eu vou partilhar, eu escrevi aqui para vocês. A falsificação, por mais convincente que pareça, não tem autoridade, não tem respaldo, e mais cedo ou mais tarde vem à tona. Ok? Então, agora, há pessoas que hoje vivem, ou estamos a viver, e acreditamos, e até pregamos um evangelho, que é também uma assinatura falsa. Agora, vamos a ir um pouco en este contexto, vamos a ler este capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9, e a palavra do Senhor diz assim: maravilho-me de que tão depressa pasasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é o outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anatema. Olha, esta é uma carta que o apóstolo Paulo está a enviar às igrejas da Galácia. E no contexto desta carta há algo muito interessante. Por quê? Porque Paulo escreve esta carta com uma urgência, firmeza e dor. Por quê? Porque os judeus estavam a comparar o evangelho que o apóstolo Paulo estava a pregar com o paralelismo da lei de Moisés. Então, os judeus que estavam ali falavam: mas sermos salvos pela graça como que parece fácil. Então, para sermos salvos pela graça, também precisamos de cumprir a lei de Moisés. Então, essa era a conversa que estava a acontecer. Por quê? Porque nossa natureza humana sempre vai implicar em complicar as coisas. Tá vendo? Mas Jesus nunca foi complicado. Se nós vemos, ele vem cá, prega uma mensagem de salvação, de graça, e quem receber essa mensagem vai ser salvo, vai experimentar esse poder, esse amor de Deus, e basta caminhar em obediência e seguir o alvo que Cristo é Jesus. E Jesus simplificou isso, e ele experimentou todas as nossas dores, ele experimentou todas as coisas que nós experimentamos, e nos mostrou que Jesus, vivendo através de nossas vidas, descomplica o complicado. Então, o que acontece? Que naquela época os judeus estavam a complicar as coisas. Mas ser salvo só pela graça não tem que ser difícil. Tem que cumprir a lei de Moisés. Então, naquele contexto, o Paulo está a escrever ou enviar uma mensagem a todas as igrejas da região da Galácia, que atualmente agora é a Turquia. Toda essa região é atualmente a Turquia. Então,
foram comunidades ou igrejas que ele tinha fundado ao longo das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Agora, o problema central que estava a acontecer foi que depois da sua partida, os judeus começaram a ensinar que para ser salvos não precisavam apenas da graça, senão de cumprir a lei de Moisés também. Então, começaram a ensinar um evangelho distorcido. Acho que essa é a palavra, né? Um evangelho distorcido, um evangelho que não era aquele evangelho que o apóstolo Paulo estava a ensinar, porém, começaram a ver e a escutar um evangelho com uma assinatura falsa. Parecia o evangelho de Cristo, mas não era. Parecia o evangelho dele, mas não era. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Eu estou a viver um evangelho genuíno ou um evangelho que parece genuíno? Aonde eu estou? Eu quero que possa refletir e pensar comigo. Agora, o propósito desta carta, ou desta carta que o apóstolo Paulo estava a enviar, era defender a pureza do evangelho da graça e afirmar que a justificação é só pela fé em Cristo, não apenas pelas obras da lei. ¿Por quê? Porque aqui estava-se a questionar uma doutrina que estamos a falar da doutrina da graça, e o coração do evangelho estava a ser distorcido. Qual é o coração do evangelho? Já se perguntou alguma vez? Qual é o coração do evangelho? O coração do evangelho é que a graça e o amor e o favor de Deus é algo que Ele nos deu sem merecê-lo. Esse é o coração do evangelho. Graça e amor, ainda que eu não mereça. Ainda que eu não mereça. Então, o que estava a acontecer? Este povo estava a adulterar a sã doutrina, se podemos falar assim. Então, estavam a vender ou a partilhar um evangelho que não tinha a assinatura original de Cristo. Então, um evangelho falso é como uma assinatura falsa. Um evangelho falso é como uma camisola de um time que não é falsa, que não é verdadeira. Um evangelho falso nos dá a aparência de algo que realmente não estamos a viver de acordo com o que está na palavra. Agora, vamos a desmembrar aqui este texto. O apóstolo Paulo, neste texto, no versículo 6, ele vai usar uma expressão que ele diz: estou admirado ou estou maravilhado, ou maravilho-me de que tão depressa, tão rápido, tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça. Sabe qual é a natureza do homem? A natureza humana, a nossa natureza, a nossa inclinação é esquecermos rápido. Quantos nós já experimentamos milagros da parte de Deus? Eu já experimentei. Lembremos, milagres. Lembre-se de algum milagre que passou temporando e você viu que Deus respondeu. Agora analisa comigo quanto tempo passou para que a próxima situação trouxesse aflição a teu coração e a tua alma. Foi rápido. Quanto tempo passou para que eu esquecera ou esquecêssemos daquelas coisas que Deus tem feito pela nossa vida? Esquecemos rápido. E esse é um inimigo que nós temos todos os dias que lutar. Todos os dias. Por quê? Porque hoje eu faço um compromisso com Deus, amanhã eu já esqueci. Hoje eu faço uma promessa para Deus, daqui em uma semana eu já esqueci. Eu fiz uma promessa em janeiro de sair a correr todas as manhãs e eu esqueci. Eu fiz uma promessa a Deus de ir para o ginásio e eu esqueci. Por quê? Porque essa é a nossa tendência, é a nossa natureza humana. Por isso o apóstolo Paulo disse a verdade, que o Espírito quer, mas a carne é fraca. Então, há uma luta interna, espiritual, e há uma luta física.
há duas lutas. Agora, que luta eu vou a escolher? Agora, o apóstolo Paulo está a dizer, estou admirado, porque lembremos que o apóstolo Paulo, eu gosto muito dele porque era um pouco irônico, né? Porque aqui ele está dizendo, vejam lá, e agora? Eu fico triste quando vejo pessoas que falaram comigo e falaram, pastor, eu estou passando por uma crise e não sei o quê. Oramos, dimos um acompanhamento, compraram uma casa e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deus abençoou. E agora? Tchau, tchau. É triste ver histórias assim. Por quê? Porque essa é a nossa inclinação. Muitas vezes, quando estamos a viver um evangelho falso, usamos a Deus como um amuleto, como uma fonte de todas as coisas que eu quero. Quando recebo tudo isso, eu me esqueço. Deixo a Deus de um lado. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo diz, estou admirado de que tão depressa estejais a afastar-vos daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Então, a palavra usada no original tem a ideia de desertar, mudar de lado. Então, não se trata apenas de mudar de opinião. Olha que intenso é o apóstolo Paulo. A palavra original hebraica que ele utiliza aqui é trair a graça de Deus. Então, se nós contextualizamos, ele vai dizer, estou admirado de que tão depressa traíram a graça de Deus. Aí já fica mais pesado. Aí já fica mais forte. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos a viver um evangelho genuíno. Então, o evangelho falso não é apenas um erro. É traição ao evangelho verdadeiro. É traição. Agora, que tipo de evangelho estamos a viver? Qual é a nossa assinatura? Agora, para outro evangelho que na verdade não é outro, está a dizer o apóstolo Paulo. Então, Paulo deixa claro que só existe um evangelho verdadeiro, só existe um. Só existe um evangelho. Então, pode existir versões, cópias, imitações, mas só um leva a assinatura de Cristo. E é o evangelho verdadeiro. É o evangelho verdadeiro. Agora, imagina, como eu estava a dizer aqui, como vamos a simplificarlo assim, como uma nota falsa pode parecer verdadeira. Eu lembro uma vez que eu fui a fazer uma compra, eu estava a arrecadar fundos lá em El Salvador, eu nunca vi me deram uma oferta, eu fui a fazer uma compra, levei um bilhete de $20, comprei, e a pessoa que estava ali pegou o bilhete, passou em uma maquininha e me disse, olha, esse bilhete é falso. E disse, não, é falso. E como que você sabe? Eu falei assim, porque tenho aqui estas coisas que me ajudam para saber se é falso. E olha que interessante o que ele me disse. A textura deste bilhete não é o mesmo que o deste. É um detalhe tão simples que nem todos podem ver. Eu posso estar enganado e pensar, aquele está a projetar um evangelho simples, um evangelho verdadeiro. Mas que vai dar-nos sinal disso? O fruto que nós damos. Porque o fruto não vai ser genuíno. Então, tal como uma nota falsa pode parecer verdadeira, mas não tem valor, um evangelho falso pode soar bem, mas não tem poder para salvar. Um evangelho falso não tem poder para salvar. Agora, aí mesmo entre o versículo 8 e o versículo 9, o apóstolo Paulo ele vai dizer, ainda que alguém, mesmo um anjo, vai dizer aqui, do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. E aqui é forte, porque Paulo é firme em dizer, nem ele próprio, nem um anjo pode alterar o evangelho. E ele repete 2 vezes a palavra anatema, que significa condenado ou maldito. É maldição. Por quê? Porque estamos sendo contrários àquele evangelho verdadeiro. Então, não importa o quão famoso seja o pregador, o quão emotiva seja a mensagem, o quão bonito soe,
se não for o evangelho original, não tem a assinatura de Cristo. Então, cuidado com aquilo que nós ouvimos, cuidado com aquilo que nós estamos a acreditar, cuidado com aquilo que estamos a comer, cuidado com aquilo que estamos a viver. Agora, como é um evangelho falso, pastor? Como eu posso identificar que eu não estou a viver um evangelho verdadeiro? Olha que interessante, porque há muitas assinaturas falsas e falsas espirituais, gosto de pensar, que são muito comuns. Agora, analisa comigo esta lista que eu vou te falar aqui. Um evangelho sem cruz, que evita o sofrimento, a renúncia, o arrependimento. Esse é um evangelho falso. Um evangelho de prosperidade sem santidade. Promete bênçãos, mas não exige transformação. Nossa vida tem que ser transformada. Um evangelho emocional sem arrependimento. Escuta bem, um evangelho emocional sem arrependimento foca nos sentimentos, mas ignora a conversão da alma. Ignora a conversão da alma. Há muito pregador por ali que prega assim. Há muita gente que prega assim. Agora, escuta bem aqui. Um evangelho que tolera o pecado em nome da graça. Como assim, pastor? Confunde misericórdia com permissividade. Esse é um evangelho que não tem a assinatura de Cristo. Há muitas igrejas, e eu não estou a criticar as igrejas, mas muitas vezes usamos esta frase: Deus te ama assim como tu eres. Vem cá na nossa igreja. Se calhar até eu sei em algum momento. Mas realmente, sim, Deus te ama apesar de quem somos. Apesar de quem tu é. Por quê? Porque Ele quer a tua transformação. Ele quer regenerar-te por meio do Espírito Santo. Então, um evangelho que tolera o pecado em nome da graça, não é um evangelho verdadeiro, não é um evangelho puro. Agora, mais uma aqui. Um evangelho centrado no homem, não em Cristo. Onde o centro é o que eu sinto, quero e penso, e não o que Deus diz. Agora, olha que interessante, é uma publicidade, eu não sei se ainda está aqui em Portugal, mas eu lembro-me ter visto uma publicidade do Burger King, que está o hambúrguer, está o lanche, e o lanche diz a tua maneira, como tu queres. Você vai e já, qual é a mensagem central deste mundo? Como tu queres, como tu achas melhor, a tua maneira. E pode que esteja certo em algumas coisas, porque eu posso dizer, não, eu vou tentar buscar a Deus, vou focar-me em fazê-lo, porque eu quero meu próprio bem. É diferente a dizer, não, eu quero me cuidar, e tu dizes, está bem, mas quando o foco deixa de ser Cristo, aí que já está errado, porque estamos a viver um evangelho centrado no homem e não na pessoa de Cristo, que é a pessoa que pode nos transformar. Então, qual é a assinatura que nós temos? Qual é a assinatura desse evangelho? Agora, todos estes evangelhos usam o nome de Jesus, mas não carregam a sua assinatura. São mensagens moldadas à cultura, não à cruz, e são palavras que confortam, mas não curam. O apóstolo Paulo diz, aquele que prega aos homens, profetiza para edificação, para consolação, para edificação da igreja. Então, quando nós estamos aqui, eu tenho a responsabilidade de não cuidar o teu ego, senão de destruí-lo. Não estou brincando. Senão de desconstruir aqueles argumentos que se levantam em contra do conhecimento
de Deus, de Cristo. Então, eu digo-lhe uma coisa: quando os argumentos são muito mais, os argumentos do mundo são muito mais altos que o conhecimento que nós temos de Cristo, é porque nós não estamos a ter uma experiência com Deus, não estamos a ter uma relação pessoal com Ele. Por isso é que facilmente somos abalados. Por quê? Porque os argumentos deste mundo são muito mais que o conhecimento de Deus que nós temos. E aí entra aquele versículo nas Escrituras que diz: por falta de conhecimento, meu povo peca. O meu povo peca por falta de conhecimento. Por quê? Porque nosso conhecimento de Deus é assim e os nossos argumentos humanos são muito mais. Como por exemplo, pastor, eu tenho muitas dificuldades ou eu tenho uma dívida grande. Mas que diz a palavra em relação a isso? Quando falta alguma coisa, que Deus é nosso provedor. O conhecimento de Deus vai ser muito mais que os nossos argumentos que se levantam em contra do conhecimento de Deus. Então, examinemos a nossa vida. Que evangelho estamos a viver? 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examinémonos. Olha, o apóstolo Paulo en esta parte está a ayudarnos a pensar en estas preguntas de reflexión. ¿Estou a viver segundo o evangelho de Cristo ou segundo uma cópia conveniente? É triste, eu chamo aqui com muito amor a meus irmãos que não deixemos de congregar-nos. Anímense os uns aos outros. Animemos aos outros que estão deixando-se de congregar. Por quê? Porque não podemos ir e julgar as pessoas. Não fomos chamados a isso. Olha que fomos chamados a reconciliar ao mundo com Deus. E se nós vamos e chamamos alguém para voltar, faça-o com amor, não com insistência. Vai lá, olha, está tudo bem contigo? Não te vi na igreja, está tudo bem, posso orar por ti. Mas geralmente nós vamos com aquele já julgamento, apontando: fulano X não foi na igreja porque eu vi lá nas redes sociais, qualquer coisa. Não, chama-o com amor. Agora, estou a pregar uma mensagem fiel à cruz ou adaptada a uma cultura? Que evangelho estou a pregar? Qual é a mensagem da cruz? A minha vida carrega a assinatura do céu ou uma versão adulterada? Qual é a versão? Que evangelho eu tenho? É a assinatura que está em mim. Qual estou a viver? Agora, o verdadeiro evangelho leva a assinatura de Cristo. Lembram quando eu estava partilhando aqui que naquele dia que eu falsifiquei essa assinatura dos meus pais, aprendi que há consequências quando tentamos usar uma autoridade que não nos pertence. Então, se acontece no físico, se acontece no nosso meio, que, fazendo aqui mais uma relembrança, quando eu fiz isso, eu perdi a minha autoridade, perdi a confiança de meus pais, perdi privilégios, perdi coisas que eu podia fazer nessa relação com meus pais. Que me faz pensar que no espiritual não vai acontecer a mesma coisa? Que me faz pensar que no espiritual não vai acontecer isso? Se eu estou a viver um evangelho que não é genuíno, não espere dar frutos de justiça. Se não estamos a viver um evangelho puro, não pense que vai dar frutos de um evangelho puro. Precisamos viver, precisamos caminhar e realmente pensando se realmente eu tenho essa autoridade. Sabe por quê? Porque as escrituras falam sobre isso. Há muitas pessoas que não estamos a viver ou não estão a viver um evangelho verdadeiro, estão a viver apenas uma assinatura falsa. E sabe onde está isso nas escrituras? Quando cheguemos aquele dia e escutemos
Mas em teu nome liberamos, sanamos doentes, curamos doentes. Em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos isso. E quando ele diga, sim, mas eu não te conheço. Olha, para mim, esse versículo é o mais cruel das Escrituras. Na minha opinião pessoal, essa a palavra mais difícil que em algum momento muitos vão escutar. Porque imagina viver uma vida que pensaste que estavas tentando agradar a Deus, mas no fim das contas estavas tentando agradar os homens. Imagina ter uma vida onde tu foste sucedido com todas as coisas, mas nunca agradaste a Deus. Mas perante os homens eras um bom crente. O que vamos a escutar quando estemos perante de Deus? Bom servo e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ou sai daqui que eu não te conheço. Que vamos a escutar? Então, eu quero motivar a igreja e lembrar-te que Jesus assinou a tua salvação com a sua sangue. E Ele não te pede que finjas nada, Ele convida-te a viver na sua verdade. Na sua verdade. Agora, só há um evangelho verdadeiro e só há uma assinatura que vale no reino de Deus, a de Jesus Cristo. Não vivas com uma cópia, não pregues uma imitação, volta à verdade. Voltemos à verdade, voltemos a essa verdade genuína, a um evangelho genuíno, a uma adoração genuína. Olha, irmãos, eu sempre vou bater nessa tecla, como falam por aqui. Muitas vezes nós não adoramos porque não sentimos a liberdade de fazê-lo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: tu és livre em nome de Jesus. Tu estás livre. Quando estamos aqui em uma unidade, no vínculo da paz, como diz o apóstolo Pablo, coisas sobrenaturais acontecem no meio. Quando todos estamos no mesmo espírito, no mesmo sentir. Quando todos estamos louvando a Deus juntos. E estamos aqui por isso, para edificar, para exortar e consolar. Mas eu quero fazer esse apelo, esse chamado, que quando louve a Deus, louve com total liberdade. Porque às vezes parece que não está a louvar a Deus com essa liberdade que Ele te deu. Parece que não. Parece que estamos como que mais aflitos, ou pensando naquilo que deixamos lá em casa, o arroz queimado, né, o feijão, né. Aqui alguns já estão pensando em ir a comprar o carvão para o churrasco e não convidaram o pastor. Misericórdia para eles, Deus. Não estamos pensando naquilo que interessa, naquilo que é importante. É apenas uma ilustração de que muitas vezes nós tiramos o foco daquilo que interessa, e que é viver um evangelho verdadeiro. Tentemos viver esse evangelho verdadeiro. Por quê? Porque vai atrair pessoas. As pessoas vão ver o que tu estás a viver e vão a desejar o que tu tens. Por quê? Porque é algo genuíno. É algo verdadeiro. Então, se tu tens amigos que não são crentes e não vives de acordo com aquilo que pregas, cuidado, porque estás a servir de pedra de tropeço para outros. Está ali nas Escrituras. Cuidado daquele que faz cair um dos meus pequenos. É melhor colocar-se uma pedra e lançar-se no fundo do mar. Se tu tens amigos e não estás a viver de acordo com aquilo que pregas, cuidado, cuidado. ¿Por quê? Porque os verdadeiros amigos aproximam aos amigos a Deus. Os verdadeiros amigos, os amigos originais, os amigos genuínos te aproximam de Deus, ou tu os aproximas a Deus. Então, vamos a ter cuidado, vivamos, precisamos, é necessário viver um evangelho genuíno, original, com a assinatura de Deus. Por quê? Como eu estava a falar, quando tentamos usar uma autoridade que não é nossa, há consequências. Então, se nós vivemos esse evangelho que nos dá autoridade, e Jesus fala sobre isso,
Muitas vezes nós lemos Mateus 28, 19 e 20, que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho e blá, blá, blá. Mas esquecemos o que está antes. Eu sempre gosto de relembrar. Jesus, quando estava com os discípulos, ele vai a comissionar aos discípulos. E ele vai lhes relembrar que a única autoridade genuína vem só dele. Vem só dele. Aliás, eu vou ler o texto aqui rapidinho para os irmãos. Eu tenho aqui. Diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus les tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram, ok? Alguns duvidaram. Porque muitas vezes vamos a ter dúvidas se realmente estamos a viver um evangelho verdadeiro. Então, como Jesus vê que estão com dúvidas, os seus discípulos, aqui ele vai lançar esta bomba. E ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: he-me dado tudo o poder no céu e na terra. A única fonte de toda autoridade é Jesus. É Jesus. Agora, voltando aqui neste versículo, no versículo 17, diz: quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Por isso eu falo, quando você está aqui, quando estamos aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus, faça-o com liberdade, não com dúvidas. Faça-o com a liberdade que Cristo já te deu. Agora, se tens dúvidas, volta para a fonte de toda autoridade, que é Jesus. Então, como Jesus vê que estão com dúvidas, como Jesus vê que estão adorando, mas com dúvidas, como Jesus vê que estão com uma adoração falsa, então Jesus vai reforçar aqui. Escuta, toda autoridade e poder no céu e na terra é minha. Aí ele vai dizer: então, ide, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, como eu vivo um evangelho genuíno? Caminhando do lado de Cristo. Como eu vivo um evangelho genuíno? Sabendo que não está focado em mim, senão em Ele, em Cristo. Como eu vivo um evangelho genuíno? Eu vivo um evangelho genuíno que não está centrado no homem, mas só em Cristo. Então, examinemos, como o apóstolo Paulo diz nessa carta de 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Estamos na fé, estamos caminhando, estamos dando frutos. Eu quero deixar um TPC para os irmãos, um TPC, um trabalho para casa, né? Volta em casa e nesta semana faz uma lista do fruto do Espírito Santo. Faça a lista. E começa a fazer um checklist de as coisas que te faltam ser desenvolvidas em teu caráter e aquelas que não estão. ¿Sabe por quê? Porque nos ajuda. Quando nós temos algo para ver, porque somos seres visuais, precisamos coisas para ver, né? Somos incrédulos. Precisamos ver para crer. Faça uma lista. Veja ali que parte do fruto do Espírito Santo está em falta em tua vida. Mas com um coração honesto. E ora sobre isso. Ora sobre isso. E você vai ver a mudança que vai acontecer. Porque você vai fazê-lo consciente daquilo que precisa ser mudado em tua vida. Amém? Vivamos um evangelho verdadeiro. Sem assinatura falsa. Amém? Dá uma salva de palmas a Deus. Amém. Eu quero convidar a equipa de louvor, vem cá, vamos a orar. Eu não quero terminar este tempo
en esta hora sin orar. Yo quería preguntar si aquí en este momento alguien que precisa reconciliar con Dios o aceitar a Jesus como seu único Salvador, es un momento perfeito hoje fazê-lo. Se alguém aqui que diz, olha, pastor, eu preciso reconciliar com Deus, ou eu preciso aceitar a Jesus no meu coração, eu quero fazê-lo. Mas eu quero que nesta hora fique em pé, vamos a orar. Não quero tirar muito tempo, temos alguns anúncios. Mas nesta hora eu quero dirigir uma oração alinhada com este propósito. Enquanto eu estava a fazer esta pregação, eu lembro que nesta semana meus filhos, eles me perguntaram, foi assim que nasceu esta pregação. Eles me perguntaram, pai, que foi a pior coisa que tu fizeste quando estavas adolescente? E eu comecei na hora não lembrei, mas depois estávamos a tratar de algumas coisas e tudo, eu lembrei, se eu fiz alguma coisa errada assim, mesmo grave, deve ter sido essa. Por quê? Porque tentei tomar a autoridade que não era minha. E eu sei que naquela época, naquela altura, deve ter decepcionado meus pais e tudo. Levei uma pancada que merecia e tudo. Eu lembro que naquela altura, naquela época, me tiraram de todos os meus privilégios, perdi tudo. Eu lembro que meu treinador, ele tentou falar com meus pais uma vez para que meus pais tentaram recuar ou deixar a um lado aquele castigo. Eu lembro que nunca vi a minha mãe tão dura como esse dia em falar, não, ele não pode voltar até que eu diga que ele pode. E eu lembro que meu treinador naquela época gostava muito de mim. Ele falava, nossa, Brian é um super atleta, é o melhor atleta que eu já vi. Preciso que volte a treinar, porque ele sabia que se eu deixava de treinar ia ter consequências, ia perder o ritmo que eu tinha. E passou, aconteceu. Lembro que minha mãe me tirou quase 2 meses. Fiquei em casa, sofria, eu voltava para a escola, sentia aqui uma aflição, porque me perdi aquilo que me apaixonava. Então, quando nós estamos a viver uma vida em pecado, vamos a perder aquilo que nos apaixona. Vamos a perder esse relacionamento com Deus. Eu oro a Deus todos os dias, eu falo com Deus, Deus, eu quero ter fome pela Tua palavra todos os dias. Quando abro as escrituras, eu quero sentir aquela fome. Eu não vou lhe enganar, tem às vezes que não tens vontade de orar. Tem às vezes que não tens vontade de ler a palavra. Aliás, se calhar vocês falam, não estou com sono, vou ler a Bíblia para poder dormir. Então aí está essa luta humana, em que eu quero, o meu espírito quer, mas a carne não quer. Então essa luta você vai tê-la sempre, todos os dias. Mas aonde está o poder? Que na nossa fraqueza o poder de Deus se fortalece, e aí ele vai se manifestar. Então há uma linha tênue que eu preciso passar em um acto de obediência. E o apóstolo Paulo ele diz que levemos em obediência os nossos pensamentos cautivos a Cristo. Dá esse passo de obediência no teu relacionamento com Deus. Sei que pode ser difícil, mas estar na presença de Deus tem que ser um privilégio honroso, que disfrutemos estar com Ele. Mas eu falo uma coisa, seja sincero com Deus. Seja como essa história nas escrituras, quando Jesus se encontra com esse discípulo e Jesus fala,
Este es un verdadero israelita, que no existe doulos en él. Não há mentira, há sinceridade. Então seja sincero, seja honesto com Deus. Fala honestamente com Deus todas as coisas que te acontecem, tudo que está ali em teu coração, fala com Ele, porque embora Ele sabe, mas nós precisamos exteriorizá-las. Por quê? Porque Ele quer ter uma relação pessoal conosco. Então fala com Ele. Vamos orar. Pai, nesta hora oramos, Deus, porque Tu eres digno. Digno eres Tu, Deus, de nosso louvor. Digno eres Tu, Deus, de nossa alabança, Deus. Tu és digno de tudo aquilo que precisamos dar-te, Deus. Então, nesta hora, eu oro, Deus, para que nos ajudes, Deus, a viver um evangelho puro, um evangelho simples, um evangelho genuíno, um evangelho que eu possa viver, que não seja, que não complique as coisas. Pai, oramos para que nesta semana Tu possas falar as nossas vidas e que possamos levá-lo à prática, Deus. E que aquelas coisas que precisam ser transformadas em mim sejam transformadas, Pai. Eu te entrego a Ti, Deus. Eu te entrego a Ti, Senhor. Porque Tu eres digno, Deus. Vamos cantar esse refrão. Digno é o Senhor.